Eu cheguei no Clube São Caetano em 1998. Naquela época eu pertencia ao Santos Futebol Clube. E o São Caetano me comprou. Eu cheguei em 98, eu estava no Mirassol em 97, final da temporada, e quando eu cheguei em 98, na verdade eu estava disputando a Série A3, ou melhor, a Série A2 no Mirassol, e o São Caetano era a Série A3 aqui no estadual, né? E aí eu fiquei meio receoso, falei, pô, tô disputando a Série A2, vou para a Série A3, vou descer mais um degrau, né? Aí em 98 nós somos campeões da Série A3. Aí no mesmo ano, em 98, nós disputamos o Campeonato Brasileiro da Série C, onde nós somos campeões também. Então aí em 98 a gente já estava disputando a Série A2 do Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro. E em 1999 nós perdemos a semifinal do Paulista para o Santo André e não conseguimos subir para A1. E na Série B nós perdemos o quadrangular final em casa para o Santa Cruz e também não conseguimos ascender para a Série A1 do Campeonato Brasileiro. Mas já estávamos ali bem equilibrado, bem forte, com o corpo para conseguir no próximo ano. Presidente era um presidente espetacular. Conhecia bem o futebol, conhecia a cidade. Agora, presidente, o vice-presidente, o Batata, que também era um jogador de várzea aqui da cidade, jogou muito futebol aqui na cidade, gostava de jogar e tinha amor pela cidade. O Molina era um diretor de futebol de time de várzea aqui em São Caetano. Não sei qual era o clube dele, não consigo lembrar, se é Flamengo, da Vila São José, não consigo lembrar. Era um cara que convivia na várzea, sabia aonde pegar torcedor, com quem tinha que conversar, com quem sabia. O Saul era o problema financeiro, aí a gente não tinha muito contato, porque era um cara meio escondido, muito segurança, a gente nunca chegava muito próximo dele, mas era um diretor das Casas Bahia, que Bahia naquela época deu a Consul para nós usar na camisa, que ficou não sei quantos anos aí. Agora, o principal de tudo era o prefeito. O Dr. Luiz Tortorella era o prefeito. Ele era o incentivador da cidade, ele agitava a cidade. Ele circulava muito nas ruas e ele fazia, ele pagava para torcedor, você quer ir no jogo? Ou você não tem dinheiro para comer um lanche? Está aqui, ele tirava do bolso dele mesmo e dava. Esses foram a cabeça-chave do São Caetano chegar onde ele estava. Eu cheguei em São Caetano em abril de 2000. Já tinha começado o Brasileiro da Série B, né? Aquele ano era módulo amarelo, azul, né? E quem fosse campeão e vice-campeão do módulo amarelo, eu creio que seja isso, ascenderia para disputar as partidas de oitava, quartas de finais com os clubes do módulo azul, que eram os clubes da Série A1. No caso, nós estávamos nesse processo todo de ascensão, o time embalado, nos deram essa condição e nós chegamos aos pouquinhos, né? Ficamos em segundo lugar no módulo amarelo. E aí começou os mata-matas contra os times do módulo azul, que eram os da Série A. E aí disputamos esse quadrangular depois, onde pegamos grandes equipes, né, e chegamos na final contra o Vasco. O primeiro jogo foi no Parque Antártica, que empatamos 1-1. E o segundo jogo foi em São Januário, onde ocorreu toda aquela tragédia no meio do jogo. A arquibancada caiu. E infelizmente a gente soube que o jogo não seria realizado mais. E teria uma próxima data. E só teve aquele segundo jogo porque eu fui pressionado na época, porque me dava uma vaga na Libertadores já. Remarcaram o jogo
O jogo da final mesmo, conseguiram remarcar um outro jogo para o dia, se eu não me engano, dia 18 de janeiro de 2001, onde foi realizado o jogo da final, no Maracanã. E aí nós perdemos de 3-1, né? Nós perdemos. Pra gente, tudo era novidade, né? Chegamos à final de Brasileiro, que na época era a Copa João Avelange, e aí nos deu a condição de disputar a primeira Libertadores do clube e a primeira nossa dos atletas, acho que a maioria, ninguém tinha disputado uma Libertadores. E nós continuamos com o time, como a base do time se manteve, nós continuamos fazendo bons campeonatos. O Campeonato Paulista fomos bem naquele ano, e aí na Libertadores também conseguimos passar na primeira fase assim, tranquilo. A estreia foi boa, né? O começo teve alguns empates, alguns joguinhos ali, mas a gente fomos ganhando os jogos. Só que aí nós, nas oitavas de finais, nós encontramos já com o Palmeiras. Um jogo em São Caetano nós ganhamos de 1-0, e o jogo lá, acho que tomamos o gol a 37 minutos, foi para os pênaltis, e perdemos nos pênaltis. Com 4 anos, assim, não de história, né? Mas faziam 4 anos já que estava nessa ascendência, né? Foi bom, foi um bom resultado. Para uma primeira Libertadores, né? Foi bom. Existia meio uma... Era orgulho mesmo, né? Era orgulho. Você percebia as pessoas, a relação das pessoas numa relação de orgulho pela cidade. Junto com a Libertadores, que nós fomos eliminados pelo Palmeiras, a gente já tinha começado, acho que, a disputar o Campeonato Brasileiro. E nosso time, a gente tinha um corpo bom, tinha um time bom. E nós fizemos a melhor campanha do campeonato todo. Se fosse pontos corridos aquele ano, a gente teria sido campeão com 3, 4 rodadas de antecedência, de tão bem como a gente estava. A gente queria disputar e fazer o nosso melhor, né? O time estava numa ascensão muito boa, então para a gente era só jogar. E fomos para a final com o Atlético Paranaense também, que era um time muito, muito forte, tinha feito uma campanha muito boa, jogadores de boa qualidade. E que na final também nós perdemos para o Atlético Mineiro, para o Atlético Paranaense. Perdemos os 2 jogos, né? O jogo lá em Curitiba e o jogo em São Caetano. Mas foi válido, foi bacana. Dia 6 de fevereiro de 2002, no estádio de Calama, no Chile, AD São Caetano 1, Cobreloa do Chile 2. É um lugar deserto, né? Então o que respira lá é futebol. Futebol e petróleo. Então a gente chegamos nessa cidade, só vê areia, morro. Então o lugar aí, foi nossa estreia. Foi um jogo já bem competitivo, os caras bem desleais, sabe? E tivemos 2 expulsões. Foram expulsos o Somália e o Marcos Senna. Foi um jogo difícil para nós lá, pelas expulsões, né? Mas foi um jogo bom, foi uma estreia boa, a gente foi bem no jogo, mas perdemos esse jogo. O segundo jogo da Taça Libertadores foi contra o Aliança Lima, do Peru, em São Caetano, onde conseguimos ganhar por 4-0. Esse adversário nosso, Aliança aí, nessa época veio para cá um time mais ou menos razoável. Disputava uma Libertadores, mas era naqueles time médio de classificação na época, né? Estádio 3 de fevereiro, no Paraguai, dia 5 de março de 2002. Cerro Porteño do Paraguai 1, AD São Caetano 3. Gols de Wagner, Rubens Cardoso e Brandão. Não tinha adversário para o São Caetano. Naquela época, onde a gente colocava o time, ele era respeitado. E jogamos bem essa partida, onde eu fiz um dos 3 gols ali, eu fiz um, né? Um gol bonito, fora da área, que eu peguei de fora da área, chutei no canto, né? Foi um jogo bom, um dos melhores jogos que a gente fizemos foi contra o Cerro, fora assim, foi contra o Cerro Porteño.
O quarto jogo foi contra o Cobreloa, o jogo de volta em São Caetano, onde nós ganhamos, mas também teve bastante confusão, porque no primeiro jogo teve confusão lá e nós sentimos um pouquinho aqui também, então nós tentamos revidar alguma coisa que aconteceu conosco lá. É um jogo que a gente estava engasgado com eles pelo que aconteceu lá, né? O que nós sentimos lá, eles sentiram aqui. De campo, Ailton tocou para Brandão de perna esquerda, invadiu a área, bateu pro gol! Intermediária, Marco Aurélio tocou para Wagner, bateu de perna direita pro gol! A dominada Wagner, invadiu a área, tocou para dentro da pequena área, veio o desvio contra! Eles não passavam do meio, a gente sempre em cima deles, era até para ser mais, entendeu? Perdemos vários gols, mas foi um jogo bom também em casa, que a gente ganhamos de 3-0, foi um jogo muito bom. Aliança do Peru 0, AD São Caetano 3. Gols de Wagner, Brandão e Messias, todos no primeiro tempo. O Jair não gostava de chegar, vamos jogar lá na Argentina, jogar em outro lugar. Ele gostava de falar, vamos ficar aqui atrás, vamos recuar, vamos jogar no... Não, a mesma coisa que a gente jogava em casa, a gente jogava fora, independente. Consequentemente, ganhamos assim, até com uma certa facilidade esse jogo em si. O Azulão chega aos 12 pontos de ganho e se classifica contra o Alianza Lima. Foi um dos jogos que a gente não jogamos bem. O time já estava com a mentalidade, já estava classificado bem, né? Estava pensando já na próxima fase. Embora nós perdemos a partida de 1-0, o Cerro Porteño, mas a vantagem dele foi que o São Caetano, na Libertadores da América, estava bem classificado. São para as oitavas de finais jogando contra a Universidade Católica do Chile. Nós empatamos lá, um jogo difícil também, jogar ali, casa cheia, lotado, estádio. Universidade Católica do Chile 1, AD São Caetano 1, gol de Anailson. Nós achamos interessante o Anailson fazendo gol, que é um cara que driblava bem, entregava bem as coisas, mas ele era um catatauzinho lá que no meio daqueles grandão lá ele se perdia. A gente até gostava dele porque quando ele tinha aquele Fiat 147 azulzinho que ele vinha aí na padaria, tu tirava saco dele. E conseguimos esse empate, foi bom demais. Para o jogo de volta em casa a gente tem uma tranquilidade maior, né? O segundo jogo em São Caetano também empatamos. E foi para as penalidades de massa. Agora, no Luiz a gente acreditava muito nele, porque ele para pegar pênalti ele estava... Não só no Brasileiro, na Libertadores, como no Paulista, ele para pegar a pênalti era um goleiro especialmente para isso. Cada goleiro tem a sua particularidade, né? Tipo, ele tem uns que esperam um pouco mais, era o meu caso. Tem uns que já vai mais na sorte, espera um pouco e já vai para um canto. E nos pênaltis a gente conseguiu eliminar o Universidade. Consequentemente, passamos para as quartas. Na época, como todo clube pequeno, né? Então, no dia a dia estava eu, estava mais alguém da imprensa local do ABC, né? E aí, quando o São Caetano começou a despontar mesmo, ou à medida que ele ia caminhando para fases mais importantes, aí começava a vir a imprensa de São Paulo, né? Nas quartas de final, nós jogamos contra o Peñarol do Uruguai, 2 jogos, um lá no Uruguai onde perdemos de 1-0. Cara, a gente os jogadores vai jogar lá, já sabe como que é lá é pegada, lá os caras chegam mesmo, incomoda, intimida a gente, entendeu? Perdeu o jogo, tudo bem, mas já tinha a volta que seria no nosso campo e aqui a gente sabia que a coisa não ia ser fácil para eles. E o outro jogo em São Caetano, onde ganhamos de 2-1, jogo duro, com um time... Tecnicamente eles não eram bons, mas eram jogadores altos, fortes, com característica uruguaia de muita raça, muito jogo físico. Foi de virada esse jogo aí. A gente se lembra bem que o Coisa fez o gol, até a turma se apavorou um pouco, mas a gente confiante nesse jogo aí, sabia que ia virar. E não deu outra coisa. Um gol no primeiro tempo e outro no segundo tempo. Vem o São Caetano, Ailton escorou para dentro da grande área, Somália, cavou pro gol! Mas acho que como eles ganharam o jogo lá também, né?
Aí foi para os pênaltis. E pênalti você sabe como é que é, né? Quem errar menos. Correu, bateu no travessão! O São Caetano está na semifinal! O América do México, na época, era um dos grandes favoritos porque tinha um time top. A maioria dos jogadores eram da seleção mexicana, com o Ivan Zamorano, que era o centroavante do Chile, né? Era centroavante do Chile, renomado, do Real Madrid e tal. E aí trouxeram uma gravação de um dos jogos, ou 2 jogos do América do México contra times para a gente assistir, para estudar, ver características de jogadores e tal. E o Jair Pisserni reuniu todo mundo numa sala, se eu não me engano, lá em Barueri, no centro de treinamento do Zé Roberto, treinador da Seleção Brasileira de Vôlei, se eu não me engano, é em Barueri. Ele reuniu todo mundo numa sala lá, colocou o videotape na televisão para a gente assistir, a gente estava assistindo lá e deu 15 minutos. Ele falou, não, vamos desligar isso daí, cada um vai para o seu quarto dormir, nós vamos ganhar desse time aí, vamos ganhar os 2 jogos dele. Vambora, desliga isso daí, vambora. E desligou e foi todo mundo embora, assim. Até certo ponto trouxe uma confiança, falou, não, vambora, desliga isso aí, não precisa assistir isso daí não, nós vamos ganhar desse time aí. E fechou lá e assim, sem querer trouxe um sentimento de confiança, gerou um sentimento de confiança que posteriormente concretizou, porque jogamos muito bem os 2 jogos, jogamos bem, foi até os 2 melhores jogos que nós fizemos, se eu não me engano, viu? Quando foi para a final, todo mundo, né? A gente sonhava com isso, todo jogador, né? A gente sonhava com isso. Nós havíamos já sido vice-campeões 2 vezes, né? 2 brasileiros, João Avelange e o brasileiro, enfim, que só mudou o nome, né? Então passa aquele filme, né? Todo mundo com aquele foco, com aquela, vamos chegar, vamos ser campeão, agora nós chegamos até aqui, não vamos deixar escapar não. O estádio lá, o Defensores, é um estádio bem acanhado, né? Não é um estádio muito grande, mas me recordo bem, estava bem cheio mesmo. Não cabia mais ninguém, lotado, o barulho que eles fazem também. Cheguei para ver o estádio, lotado, um bandeirão que cobria toda a arquibancada dos homens. Ai, meu Deus do céu, como é que é lugar para a torcida? E esse jogo a gente jogou muito bem, jogamos com bastante consistência, bem firme, o time inteiro estava bem firme, bem concentrado e conseguimos ganhar. O São Caetano ganhando 1-0, gol do Ailton. Um pezinho da trave, esse aí eu lembro, esse aí não esqueço não. Russo vai tentar o cruzamento, levantou para dentro da grande área, de cabeça Ailton pro gol! Se você viu um Pacaembu lotado, mas não era de São Caetano, não. Era do estado de São Paulo. Todo palmeirense, corintiano, São Paulo torcia para o São Caetano. São Caetano vestiu, o Brasil vestiu de azul. Recebemos esse apoio dessas torcidas organizadas que estariam conosco no estádio do Pacaembu, torcendo para o AD São Caetano. Tá louco, te via palmeirense, vinha corintiano, vinha São Paulino. Como ganhou lá, né? Então a expectativa era muito grande. Saímos na frente até 1-0, gol do Ailton. Time bem, criando, fizemos o gol. Todo mundo falou, não tem como não ser nosso esse título, não tem como ser nosso. E também teve um fato que o nosso treinador acabou sendo expulso ali no meio do jogo, né, por uma atitude ali não inconveniente. Luciano Gelado, que era o goleiro de reserva, ele desde essa época ele parecia um treinador. Então o Luciano que só conduziu. Praticamente 2-0 que estava, né? Fechar a casinha lá atrás, é como se fala no futebol, e vamos embora defender. E aí começou o segundo tempo, rapaz, aí deu um branco, não sei o que aconteceu, faltando 25 minutos, eu acho. Tomamos 2 gols besta. Quando tomou o empate, eu acho que aí o time começou a cair de produção. São Caetano, Córdoba, roubou, bateu de pé na esquerda pro gol! A gente ia, quando chegava perto da área, bola perdia. Vinha perto, a bola perdia. E eles viram contra-ataque, tanto é que fizeram depois o segundo gol. E vem o Olímpia, bola levantada para dentro da grande área, vai de cabeça no contrapé pro gol! E foi pros pênaltis.
Pênalti, infelizmente, alguém tem que errar, né? E aí nos pênaltis acabamos perdendo para eles na cobrança de pênalti. De perna direita, bateu pro gol! Sentei ali, né? Eu lembro como hoje que eu sentei no pé da trave ali, os caras estavam comemorando lá, tal, tava montando pra pegar a taça lá, e eu sentei no pezinho da trave sozinho ali. Chorei pra caramba, né? Descendo no túnel, conversando com o nosso preparador físico, perguntando para ele, poxa, o que será que a gente fez de errado para não conseguir esse título que a gente estava bem confiante, né, de conseguir. E aí ele me disse, rapaz, eu não tenho palavra. Terceira final, terceiro vice-campeonato, entendeu? Nossa, foi triste, o pessoal chorando no vestiário, foi um negócio bem difícil. Aí a gente viu muita camisa rasgada, companheiro. O São Caetano rasgada. Isso aí doeu bastante para nós, viu? Isso aí, quando a gente viu as camisas do São Caetano jogadas lá no chão, ficou pesado para nós. Falei assim, isso deve ser palmeirense, corintiano, santista, sei lá o que é, pô. O torcedor do Azul, é lógico que sentiu, mas ao mesmo tempo você via vários deles se cumprimentando, se abraçando, até porque chegou numa vice-campeão de Libertador. Pô, você era vice-campeão das Américas. Independente do resultado, né, que nós ter sido vice-campeões, houve um reconhecimento, porque são poucos clubes, e principalmente clube pequeno como o São Caetano, né, chegar numa final de Libertadores e jogando bem, jogando com consistência, assim, traz o orgulho. O pessoal ficou de parabéns o resultado. Embora uma porcentagem falou que nós tínhamos sido vendido o jogo, que o Picelli fez aquilo de propósito, comentário, né? Fez aquilo de propósito para sair do campo e que o jogo tinha sido vendido, que era melhor vender o jogo do que ser campeão da Libertadores. Isso foi mentira, isso aí a gente não acredita. O pessoal era apaixonado pelo clube, entendeu? Mas assim, não criticou a gente, não julgou a gente por causa disso, não viu? O torcedor ia lá, não, tá bom, vocês fizeram por merecer, tal, vocês mereciam, tal. Entendeu? O pessoal sempre esteve do nosso lado ali. Até hoje, 20 anos, 20 e poucos anos depois, a gente conversa com pessoas da época que lembram, e lembram assim com alegria até, né? Independente de ter sido campeão ou não. Todo mundo fala daquele time. Então é lembrado daquele time lá. De 2000 até 2000 final de 2002. Por tudo, né? Por tudo, eu acho que ele fez história mesmo para ficar. Quantos clubes grandes hoje que não tem essa história que o São Caetano tem? Tem time que tem não sei quantos, 100 anos. Entendeu? Não tem a história que o São Caetano tem. Então isso é um orgulho para a cidade, para nós jogadores hoje, que eu falei para você, hoje a gente se é lembrado pelo São Caetano.